Provavelmente você já reparou no tamanho do arquivo de saída que o Tailwind CSS gera, né? Olha só, nesse caso aqui, mesmo com o arquivo minificado, ele está com 800K. Obviamente isso não é um tamanho bom para um arquivo de CSS de produção. Um cara lá vai usar a sua conexão 3G, 4G, malemar, e vai tentar carregar esse site, vai ser um absurdo, fora as imagens e os outros arquivos JS que o site vai ter. Beleza, então provavelmente você até já viu, eu pesquisou como diminuir o tamanho desse arquivo e já se deparou com o Purge CSS. Ele é recomendado pela própria documentação do Tailwind para verificar as classes que você realmente usa, ou seja, que nem a gente tem aqui no exemplo, BG White, Rounded LG. Então se você tem esses elementos realmente sendo usados no seu HTML, no seu CSS, no seu JS, ele vai exportar eles no arquivo de saída e vai ignorar todos os outros que ele tem na biblioteca. Então, vamos fazer a instalação rapidinho, porque no final das contas eu quero apenas mostrar uma coisa que eu tinha percebido no projeto, que eu não me dei conta e acabei não estragando o projeto, obviamente, mas ele ficou todo bagunçado e até eu descobrir e entender o funcionamento da coisa demorou um pouco. Espero que isso ajude você, tá? Vamos lá, eu vou primeiro instalar o Purge CSS aqui. Pronto, Purge CSS instalado. Qual que é o próximo passo? Vamos colocar ele lá no nosso post CSS. Ok. Aqui ele especifica os caminhos de todos os arquivos que eu tenho que ler para verificar as classes que eu estou usando ou não do Tailwind. Eu estou usando a pasta Resources com o CSS e JS. Dentro delas, com certeza, vai ter menção a alguma classe utilitária do Tailwind. Então vamos lá. Resources, todas as pastas filha, e com final JS e CSS. Beleza? Não posso esquecer também dos arquivos HTML, ou no caso se você usa o Blade, do Laravel ou qualquer outro engine de template, você vai ter que incluir eles também. Então, no caso aqui, eu estou usando apenas o index.html nesse projeto de exemplo, e aí você tem um monte de classe utilitária sendo usada aqui. Eu vou, obviamente, incluir. Tá? Seria a pasta base. E vamos colocar até aqui todos os .html na minha pasta base. Ok? E aqui o Default Extractor, ele explica com detalhes como funciona essa regex aqui na documentação, mas basicamente ele inclui caracteres especiais como dois pontos, como a barra e o dash, exatamente porque eles são elementos integrantes da maior parte das classes do Tailwind. Mas se você quiser entender melhor e customizar essa regex, recomendo que você leia a documentação. Próximo passo. Agora que a configuração está pronta, eu vou incluir ela aqui no nosso arquivo de configuração. Se o environment for de production, ele vai usar o Purge CSS. Se não for de production, ele não vai usar o Purge. Então isso é óbvio que é bastante útil. Enquanto você estiver desenvolvendo e você estiver usando uma IDE, por exemplo, é muito mais prático que todas as classes estejam lá no arquivo compilado. Dessa forma, a sua IDE pode te ajudar, por exemplo, né, border, green, etc. Ele vai te dar todas as dicas de todas as classes que estão presentes. Agora, se você estiver usando o Purge CSS, ele vai tentar ler esse arquivo final aqui, o app.css, e não vai encontrar quase nenhuma classe. E aí seus helpers vão pro saco. Beleza. Próximo passo. Eu acho que acabou, né? Eu vou compilar agora. Eu vou usar o npm run prod. Vamos lá. Concluído, vamos ver o tamanho do arquivo final. 4,79, bem melhor do que aqueles 800K iniciais. Beleza, então o Purge CSS funciona dessa forma. E eu gostaria apenas de dar um lembrete para você. O seguinte, eu vou voltar aqui num projeto um pouquinho maior, que está usando o Laravel inclusive, e esse aqui é o Webpack Mix. Eu não tinha incluído nas regras do Purge CSS alguns componentes externos, como por exemplo,
Eu uso o Note, eu uso o Animate CSS, o Hint CSS e o TinyMCE. Todos eles possuem várias classes CSS que estão sendo usadas no projeto. E acontece que o Purge acaba ignorando tudo isso, porque ele tem que ler uma fonte e comparar com aquilo que está sendo usado no seu projeto. Se você não incluir essas fontes aqui, ele não vai ter o que comparar e vai simplesmente ignorar essas fontes e suas classes não vão estar presentes no arquivo de saída final do CSS. Verifique todos os módulos que você usa e inclua aqui na configuração do Purge CSS para não ter erro e não estragar o projeto ou não ficar procurando muito tempo a solução para isso, que nem eu fiquei.